Hoje, uma noite bem calorosa, em todos os sentidos, quente, aquecida pelas bênçãos dos nossos benfeitores espirituais e pelo poder do nosso astro-rei, o Sol. Nós jamais reclamaremos do brilho do nosso Sol. Há lugares no planeta que não vê a luz do Sol por até 6 meses. E estudos nessas cidades, nestes países em que o Sol aparece 6 meses e 6 desaparece, neste período em que ele não deita a sua luz, estudos mostram que as pessoas sentem depressão, maior índice de depressão, de tristeza e de sintomas de psicopatologias. Então, nós temos que render as bênçãos ao nosso Sol. É muito interessante porque um estudioso, naturalista, ele publicou um livro, Por que eu creio em Deus, americano. Numa época em que as pessoas estavam voltando desse mundo material, de tanto materialismo, de tantas doutrinas materialistas e cepticistas, céticos, os que não acreditam em Deus. Então ele contrapôs, sendo ele um cientista, Chris Morrison, publicando um livro, Por que eu creio em Deus, e deu 7 motivos. É interessante, porque ele mostrou que no mundo não existe o acaso. E o que rege o nosso planeta é uma inteligência suprema. Sendo que é provado, a probabilidade, através da lei da probabilidade, que as coisas deem certo, ele provou isso. Vamos imaginar, rapidamente aqui, só para a gente, eu não vou contar todas as razões que ele determinou com toda a sabedoria dele, como um cientista, porque devemos crer em Deus. O Sol dista da Terra 150 milhões de quilômetros. Se fosse 149 milhões de quilômetros, nós não teríamos vida na Terra. Se fosse 151 milhões de quilômetros, não teríamos vida na Terra. Por que 150 milhões de quilômetros de distância? Nós não teríamos vida porque esse 1 milhão de quilômetros de distância, próximos ao Sol, o Sol derreteria a vida, a flora, a fauna, tudo, não teria vida no nosso planeta. Por que os 150 milhões? Então, sendo que da lei das probabilidades, para que isso acontecesse numa explosão há 6 bilhões de anos atrás, que foi quando o nosso planeta surgiu, que ser é esse que planejou essa distância exata para que a vida aqui fosse possível dessa forma? Por isso nós rendemos graças ao Sol. Por isso que eu fotografo o Sol, o pôr do Sol, sempre que eu tenho oportunidade. Para a gente nunca esquecer o presente que Deus nos deu. Seja o Sol brilhando a 10, a 20, a 30 ou a 40 graus, como foi o nosso caso hoje aqui. É muitas bênçãos, dedicados irmãos, que nós devemos mostrar. E isso tem a ver com o nosso tema hoje, Amar ao próximo como a si mesmo. O amor que Deus tem por nós e nos presentear essa criação toda, mostra a bênção
de todas as graças que nós devemos render a Deus por todos esses presentes. Eu dei um exemplo, né? Ele deu 7 outros exemplos a falar, por exemplo, da distância da Lua à Terra. Qualquer 100, 200 quilômetros a mais ou a menos da distância em que ela está da Terra, não teria vida na Terra. Porque nós sabemos que ela regula as marés. Quando ela está próximo, as marés sobem, quando ela está longe, as marés afastam, e ela mais próximo do que devia, as inundações, e isso seria impossível a vida na Terra. Várias razões, várias conjunções para que a vida aqui aparecesse, não sendo obra do acaso. Por isso, quando Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós vamos fazer a nossa prece e depois nós vamos fazer a leitura do nosso capítulo hoje, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, primeiramente agradecendo a Deus pelas bênçãos desta noite, pela oportunidade bendita de aqui estarmos, sob o teu beneplácito, Senhor, sob a tua luz bendita e divina, dizendo que seja feita a tua vontade, que ela sempre sábia, justa, bondosa e misericordiosa. Pedimos aos vossos emissários divinos, em especial a vós, Eurípides Barçanufo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Emílio Luz Langerton, Neves da Cunha, Dr. Adolfo Frites, e toda essa pleiade de espíritos dedicados a esta causa do bem, do amor, da caridade, da verdade, e que se cumpra, Senhor, os vossos desígnios. Hoje, sempre, que as tuas luzes, que a tua inspiração estejam conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, no capítulo 11, tem uma passagem aqui muito interessante. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, doutores da lei, tinha feito calar a boca, porque eles faziam armadilhas e Jesus, quando respondia, deixava eles sem palavras. Então, os fariseus, quando viram que Jesus deixou sem palavras, sem reação, os saduceus, todos eles doutores da lei, todos eles muito inteligentes, cheios de sofismas, né, de articulações para tentar pegar Jesus em alguma contradição e ter com isso do que acusá-lo. Então os fariseus se juntaram em conselho, vejam bem, hein? Se reuniram aquele grupo de doutores da lei, e como é que nós vamos agora pegar esse homem, né? Ele está calando a boca de todo mundo. Então eles se reuniram em conselho, aí planejaram e foram encontrar Jesus. Que coragem, né? Achar que iam surpreender o mestre. Quando ele estava apontando na esquina, Jesus já sabia tudo o que eles iam falar. Tudo que eles estavam pensando. E aí eles chegavam na frente de Jesus para falar, enfim. E um deles perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Gente, para nós aqui parece uma pergunta fácil, né? Mas se Jesus respondesse qualquer coisa ali, ele estava contrariando a lei. Se ele contrariasse a lei, ele estaria passível das sanções que a lei judaica estabelece, para quem não segue a lei, desde a prisão até o apedrejamento em praça pública. Então eles fizeram uma pergunta bem específica,
e bem detalhada. Por quê? Né? Por que que eles perguntaram o maior mandamento da lei para Jesus? Porque Jesus ele estava pregando o amor ao próximo, a caridade, né? Ele já tinha dito várias vezes: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amarás aqueles que te caluniam, perdoarás aqueles que te caluniam, que te aborrecem, amarás teu próximo também. Quer dizer, ele contrariava a lei. A lei, quando ele falava, né? Então, ali estavam doutores. Se ele errasse na frente de doutores, o processo acusatório iniciava na hora. Mestre, qual que é o maior mandamento da lei? Então Jesus disse, olha a resposta de Jesus. Ele respondeu à lei e depois deu um nó na cabeça deles. Amarás o Senhor teu Deus, é o maior, porque é o primeiro, né? Amarás o teu Deus, né? Está nos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Certo? 10. Jesus tirou 10. Respondeu. O maior mandamento da lei de Deus é esse. É o primeiro mandamento do decálogo de Moisés. Este é o maior. E o primeiro. Então, pronto. Acabou. Está livre de qualquer acusação. Agora ele dá o nó na cabeça deles. E o segundo, que é semelhante a este. Não disse que é maior, né? Ou que é igual. Ele usou a palavra semelhante, para que ninguém depois tentasse ainda acusá-lo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos está toda a lei e os profetas. Calou a boca dos fariseus também. Vocês sabem por quê? No judaísmo, na Torá, eles têm 614 leis. Vocês imaginem, né? Como é fácil você prender alguém que tem que seguir 614 leis. Até aprender as 614 leis e ter isso decorado, 10 anos estão mortos da vida dessa pessoa. E depois você levanta a posição, sentar para comer, lei, comer com a mão sem lavar, lei, rezar a lei antes, depois, as leis durante o ano, lei, 614 leis. Como é difícil, então é difícil seguir a Deus, né? Porque você tem que obedecer 614 normas. Mas Jesus veio tirar o fardo do povo, do povo que estava ali, desesperado com isso. E você obedece, porque pode, porque não pode, porque isso, porque aquilo. Você nem sabe quem é Deus, você está seguindo normas, leis. É muito bom isso, né? Que as pessoas não raciocinam. Como é bom que não se ensina num centro espírita para as pessoas, que não se promove estudos, que as pessoas só seguem o que o espírito, o mentor, e quando o mentor é um obsessor, está todo mundo perdido. Tem que rezar para não ser um obsessor. Porque ninguém lê, ninguém estuda, só obedece. E cego que conduz cego, ambos cairão no abismo, foi o que Jesus disse. Mas Jesus simplificou. Toda a lei e os profetas estão em 2 mandamentos. Amarás a Deus
acima de todas as coisas, eu acho que ninguém duvida disso. E amarás o próximo como a ti mesmo. É uma frase tão decantada, tão falada, mas vamos entender o que é isso? Vamos entender esse como a ti mesmo. Como é que nós vamos... Primeiro, são 2 mandamentos. Se nós dissermos assim, bom, se tem que seguir Jesus, 2 mandamentos eu tenho que seguir, está tudo bem. Só por obediência a gente tinha que seguir. Mas vamos entender isso, né? Vamos entender isso. E aí eu tenho que lembrar de uma passagem de Jesus, para entender, porque um outro doutor da lei veio também arguir a Jesus sobre a questão do amar ao próximo. Jesus chegou no templo de Jerusalém, depois de ter andado pelo deserto de Jericó, ele atravessou Jericó e chegou em Jerusalém com seus discípulos, dias caminhando. Quando ele chega na porta do templo, completamente cansado, empoeirado, porque ele andou pelo deserto, ali com fome, com sede, com tudo que você possa imaginar, um doutor da lei o recebe e pergunta: mestre, qual é o maior mandamento? De novo. Só que aí Jesus, ele era outro que estava buscando, né? E Jesus chegou e dá uma resposta para ele. O que está escrito na lei? Ele já tinha tirado 10 antes, agora é a vez daquele doutor aprender. O que está escrito na lei? Ele falou, amarás a Deus acima de todas as coisas, de todas as tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Vocês vão entender por quê. E Jesus chegou e disse: muito bem, 10, parabéns, faze isso e viverás. Mas aí o doutor da lei chegou e fez uma pergunta para Jesus, ainda mais maliciosa. Quem é o meu próximo? Perguntou para Jesus. Vocês viram como é que era a vida do mestre? Não era fácil. Quem é meu próximo? E vocês vão entender por que o perigo da pergunta, né? Os judeus, eles se dividiram em 2 tempos, em que eles tinham o amar a Deus acima de todas as coisas, que era uma corrente judaica, e uma outra corrente que depois veio com um doutor da lei, muito conhecido, chamado Hilel, ali uns 100 anos antes de Cristo, aproximadamente, ele disse, nós temos um outro mandamento aqui, amar ao próximo como a si mesmo, porque não tem como a gente amar a Deus sem amar a sua criação. Vamos tirar isso por nós. Você quer agradar um pai? Não agrade o pai, agrade o filho. Agradando o filho, você agrada o pai. Você faz um bem para o filho, o pai fica feliz. Você imagina Deus olhando para nós aqui, vendo nós matando os seus filhos. Nós caluniando eles. Esse pai não vai ficar agradável conosco. Por isso que é uma lei. Queremos amar a Deus. Como é que a gente ama a Deus? A gente matando os filhos dele, mal convivendo com eles. Então, a lei do nosso universo é em 2, como Jesus resumiu, ao Pai e ao próximo. Enquanto isso não acontecer, nós estamos presos no mundo de expiação e provas. Só que tem um detalhe. Quem que é o meu próximo, né? Para os judeus,
O próximo era quem era da religião. Se um samaritano quisesse ajuda dos judeus, não tinha ajuda. Ele não é meu próximo. Porque é interessante, né? Jesus, quando passou pela Samária, ele tinha que ir para Jericó, tinha que ir para Jerusalém, atravessava a Samária, Jericó e chegava em Jerusalém. Ele tinha que se hospedar, e é uma tradição. Quando a pessoa faz a peregrinação para Jerusalém, eles têm que ser, as pessoas do caminho são obrigadas a hospedar esses peregrineiros que vão ao templo e fazem isso com amor. Não tinha esse negócio de hotel, não. Você está indo para Jerusalém? É aqui na minha casa. Então Jesus mandou os discípulos dele ver uma casa lá em Samaria, para eles se hospedarem no caminho para ver. João voltou e disse: ninguém quer nos receber, porque nós somos judeus e eles são samaritanos. Aí eles atravessaram aquele deserto sem pousada. Sem pousada. E os discípulos queriam destruir os samaritanos. Eles já tinham naturalmente um antagonismo entre aqueles dois povos. E aí eles ficaram revoltados, eles não quiseram, nós vamos ter que andar isso tudo agora sem pôr, só por causa dessa rixa, eles são maus mesmo, os discípulos com fúria por causa dos samaritanos, e os judeus em Jerusalém com fúria também, e os samaritanos com fúria dos judeus, não receberam eles. Bom, quando o doutor da lei perguntou para Jesus: quem é meu próximo? Sabe o que Jesus fez? Contou a parábola do bom samaritano. Ele falou para os discípulos: não, ele vai falar bem do samaritano, mas ele contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, certo? Então ele saiu do templo, e quando a pessoa, a mesma coisa que assim, você vai sair do centro espírita e estou indo para Pariquera. Se eu sair do centro espírita, é porque eu já tomei passe, já assisti a palestra, já me reconfortei, estou em paz, inspirado e iluminado, né? Então, ele descia de Jerusalém, já tinha passado pelo templo, estava ali, quites com Deus. Então, Jesus contou essa passagem, que um homem descia e foi preso, e foi tomado pelos ladrões. Foi assaltado e ficou ali no meio do caminho. Descia de Jerusalém um levita, ou seja, um religioso, estava descendo de lá. Olhou, não, passou reto. Por quê? Tradição. Na tradição dos judeus, se você toca numa pessoa que está impura, que está com sangue, e se sujasse de sangue, você ficava impuro. Você tinha que passar por um ritual de 1 semana de purificação para se limpar daquele sangue. Ele olhou e falou: não vou. O levita religioso que tinha vindo do templo. Desceu um sacerdote, veio de Jerusalém, passou por ele, olhou: meu Deus do céu, não vou tocar nesse homem, não. E veio um samaritano, e aí o samaritano pegou o homem, botou no cavalo. O princípio da caridade. Chegou na hospedaria: olha, vamos cuidar desse homem, hospeda ele aqui até ele se recuperar. Está aqui um pouco de dinheiro para pagar a hospedagem dele. O que você gastar, mas quando eu voltar eu restituo a você, e está tudo bem, obrigado. E Jesus perguntou: quem é o próximo? Para aquele que recebeu a caridade. Vejam, é para o ponto de vista de quem foi beneficiado.
Jesus perguntou, mudou o ângulo, é mestre, né? Quem é o próximo? Porque se fosse para o homem, o samaritano, quem que é o próximo para o samaritano? Ah, qualquer um, ou o samaritano, não. Mas ele, para quem recebeu a bênção. E aí o doutor da lei falou, o samaritano. Que ele odiava o samaritano, teve que reconhecer que o samaritano era o bom. E os discípulos que estavam com raiva dos samaritanos porque não hospedaram o samaritano ali na parábola de Jesus era bom. E aí Jesus disse, você disse tudo, faze isso e você viverá. Porque é muito interessante, quando as pessoas não querem trabalhar, não querem servir e arrumam 1000 desculpas para não colaborarem. Ah, não, para que eu vou trabalhar na sopa? Por que eu vou dar cesta básica? Por que eu vou ajudar, né, nisso? Vou ajudar 50, mas o universo, as pessoas que passam fome no planeta hoje são 9 milhões que morrem de fome. Não é a minha cesta básica para ajudar uma pessoa que vai salvar o mundo. Perguntem para quem recebeu a cesta básica, se ela não se sentiu salva. Ou dizem, não, isso não é missão do Centro Espírita. Centro Espírita, a missão é iluminar almas. Então nós somos melhor do que Jesus. Nos sentimos melhor, porque quando Jesus esteve aqui, tudo que ele fez foi alimentar e curar as pessoas. Falou muito pouco, né? Comparado ao Evangelho dele, tem muitas coisas escritas que os discípulos anotaram. Ele não escreveu, as pessoas corriam para anotar, mas ele fez muito mais. É a desculpa do preguiçoso, de que não faz e ainda atrapalha quem quer fazer. E digo isso porque nós já ouvimos de pessoas essa tentativa de desincentivo. Então, aí está um detalhe muito importante, né? Nós estamos agradando a Deus. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos agradando a Deus. Então, quando nós vemos pessoas do porte de um Langerton, que dedicou 42, eu não diria, mas uns 40 anos da sua existência exclusivamente voltados para a prática do bem, da caridade. Um homem que adotou 22 filhos, 22 crianças que as pessoas não tinham como cuidar. Quanto que esse homem ganhava? Ele ganhava um salário mínimo. Tinha um sítio e criou 22 filhos. Vivia na extrema necessidade e pobreza. Com aquele salário, ele atendia centenas de milhares. E eu atendo, ultimamente tenho atendido nesses 2 últimos anos, por ano, uma média de 4 a 5 mil pessoas. 4 a 5 mil pessoas o Langerton atendia por mês lá em Peirópolis. E ele movimentava todos os recursos que ele tinha para dar esses remédios para essas pessoas. Ele atendia a um chamado de Deus, dos Espíritos, de Eurípides Barçanufo, que fez isso a ele quando ele tinha 8 anos de idade. No dia 4 de abril, nós estaremos aqui lembrando 20 anos da desencarnação do Langerton. Ele desencarnou no dia 4 de abril do ano de 2003. 20 anos que esse irmão retornou para o plano espiritual. As pessoas hão de nos perguntar,
se perguntar para vocês qual é a vantagem que tem de amarmos o próximo e fazermos a caridade, de fazermos esse esforço para fazer a caridade. Qual que é a vantagem? O Dr. Fritz disse isso para mim agora aqui, e eu vou contar para vocês em primeira mão. Todo aquele que vence a si mesmo para fazer o bem merece a ajuda dos Espíritos. Porque a gente vai pedir para Deus devendo, Deus não vai nos ouvir. E nós vamos precisar de Deus nesses dias atuais. O mundo está em transformações, ouvireis guerras, rumores de guerras, está no sermão profético, anunciando esses tempos. O que nós vimos agora na Ucrânia? Perdão, na Turquia. Na Ucrânia estamos vendo, sim, a guerra fratricida de mais de ano que está acontecendo entre dois países, milhares de pessoas mortas. Mas um terremoto, 7,8 graus na escala Richter, levou a vida já de quase 50 mil pessoas. Quase um dos maiores já desastres deste nosso século. O que é a nossa vida? O que é para Deus dizer sim e não para as nossas necessidades? Sabe qual é a resposta? É o quanto nós estamos afinados com essa grande lei de amor. Conhecereis quem são meus discípulos, disse Jesus, pelo o muito que eles se amam. É uma mensagem, é uma advertência que Jesus está fazendo para todos nós. Nós estamos nesses tempos difíceis que Jesus falou. Pestilência, no sermão profético para anunciar os tempos. Vocês vejam o coronavírus, mas o coronavírus, sim, ceifou muitas vidas que nos constrangeram e nos deprimiram, porque nós vimos muita gente amiga, muitos corações que partiram pelo coronavírus. Mas a gripe espanhola, no século passado, levou a vida de 40 milhões de pessoas. Entre 1918 e, inclusive, a vida de Eurípides Barçanufo, que ele morreu vítima da gripe espanhola, em 1918. Entre 1918 e 1921, no mundo inteiro, ela levou a vida de 40 milhões de pessoas. As estrelas cairão, o sol não dará o seu brilho, a bomba atômica que apagou a luz do sol, como disse Jesus no sermão profético, fez sumirem imediatamente, em um segundo, a vida de 150 mil pessoas. Em um segundo, pulverizou 150 mil pessoas. E os milhões de pessoas que morreram de fome. Pelas guerras e rumores de guerra, somente um único ditador levou a vida pela fome 40 milhões de pessoas no Oriente, na Ásia, perdão. Stanley, lá naquela região da Ucrânia, 1930, o Holodomor, levou a vida de 10 milhões de pessoas num cerco que ele fez, confiscando a colheita de batata daqueles povos. É meu, é do governo. Isso aqui é um pouquinho para vocês. Morreram de fome. 10 milhões de pessoas em 2 anos. Esses são os tempos que Jesus disse que abalaria o mundo, que
nos convocaria a sublimação do sentimento amor ao próximo, amor ao semelhante, como uma credencial para esse mundo que está chegando. Então, queridos irmãos, nós não estamos precisando de nada, não? Estamos, né? Nós viemos pedir para Deus sempre algo, por nós, por um filho, por um pai, por uma mãe, por um marido, por uma esposa, por um amigo, ou por nós também. Temos muitos pedidos para fazer para Deus, mas como é que nós fazemos esse pedido para Deus? Estamos quites com Ele, aborrecendo o próximo ou amando o próximo, os seus filhos aqui na terra? Foi isso que Jesus disse para o doutor da lei. Foi isso que ele encerrou. É difícil, vocês não consigo ler a Bíblia. É difícil mesmo ler a Bíblia, né? Tem o Velho Testamento, o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, Apocalipse. É um livro gigante. Esqueçam tudo. Fiquem com 2 frases. Ame a Deus e ao próximo. Pronto. Não precisa mais, não. Não precisa ler. Eu não consigo entender o Espiritismo. Eu não consigo entender essa história de reencarnação, de vida após a morte, perispírito, espírito, alma, corpo espiritual. Não entendo nada disso. Não tem problema nenhum. Ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Tá bom. Você vai chegar no plano espiritual, Jesus o receberá. Em pessoa. O Chico, o Chico tão recriminado, né? Tão perseguido, tão invejado, tão adorado também e respeitado, mas também cheio de perseguições e calúnias. Dedicou a sua vida inteirinha, amor, 100%. Ele começou com 5 anos, veio a mãe, morreu aos 92, 100% de amor e caridade, sem nenhum desvio e erro. Quantas histórias nós temos do Chico, né, que mostra essa superioridade espiritual. Valeu a pena, Chico? Quando ele desencarnou, conta Joana de Ângeles, Jesus estendeu os braços para ele, disse: vem, meu filho, descansa um pouquinho só, nós temos muito ainda o que fazer. Pegou ele nos braços e levou. Deixou aquela assembleia, né, dos grandes espíritos que o secundaram na sua missão, a começar por Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, André Luiz, Emmanuel. Vem comigo. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, a secretária da Nossa Mãe Santíssima chegou para ele, diante da multidão que recebia ele no plano espiritual. Bezerra, a nossa mãe mandou te buscar, vem. Ela falou, ele falou assim, será que a nossa mãe me concederia um último pedido? Um último. Ela falou, não sei, fala. Será que ela deixaria eu ficar aqui na Terra mais um tempinho para me ajudar as pessoas eu quero ajudar as pessoas? Ela falou, eu vou levar o pedido. Levou o pedido. Quando ela voltou, a nossa Mãe Santíssima te concedeu mais 500 anos aqui na Terra para você ajudar as pessoas. Depois você vem para cá. Você vai para moradas felizes. Então, ele tem... Felizmente, já foram 100 anos, agora ainda tem mais 400 com ele aqui para nos ajudar aqui na Terra. É óbvio que depois vai vir outro pedido e mais outro, né? Mas é o amor.
ele dá esse estado de felicidade que contagia, cura, limpa, purifica, liberta. Você não se sente preso nesse mundo de expiação e prova. Você já está vivendo um mundo de regeneração. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, nos ampare, nos ilumine. Nós vamos fazer as nossas vibrações agora e passar para a nossa prece e depois o passe e o atendimento fitoterápico. Então, queridos irmãos que estão aqui conosco, nós estamos aqui com vários irmãos nos acompanhando, 58, 60 pessoas aqui online nos acompanhando, mais a todos que estamos aqui. Então, é um grupo para a gente elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nesta vibração de amor e de caridade por todos aqueles irmãos que se encontram em sofrimento, seja no mundo físico e espiritual, vibremos pela paz do mundo, pelos enfermos, nos hospitais, nos manicômios, por aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, por aqueles que andam pelas ruas sem um lar, porém jamais abandonados da misericórdia de Deus, por aqueles que se encontram no trânsito da desencarnação neste momento, que todos possam ser recebidos pelo seu benfeitor, pelo seu parente que o antecedeu na espiritualidade, que todos possam ser bem recebidos e amparados, as vítimas dos acidentes, das estradas, que todos possam ser envolvidos também nesse manto de amor e de misericórdia, afastando-os do ambiente entristecedor do acidente. Vibremos com muito amor, com muito carinho, por todos nós que aqui estamos, por nós, por os nossos parentes, amigos, irmãos, familiares, aqueles que se encontram em nossos lares, que todos possam receber essas luzes abençoadas e benditas, essas vibrações de amor, por aquelas pessoas que estão em nosso pensamento agora, que nos pediram essa ajuda, que todos possam receber essa energia de vida, de esperança, insuflando-lhes em suas células, em suas mentes, uma coragem, uma certeza, uma confiança em Deus,